Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Eu Juridiquei. Eu sou o advogado Rafael Paiva, aqui ao meu lado a advogada Vanessa Paiva. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial aqui no nosso YouTube, nosso canal. É uma grande honra receber o advogado e também nosso grande amigo, o Flávio Lousada, lá de Brasília. Tudo bom, Flávio? Como é que você está? Eu queria que você se apresentasse para a galera e indicasse aí qual que é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Beleza, olha só, muito obrigado pelo convite. Sou simplesmente apaixonado por esses meus dois amigos e colegas super eficientes, admiro demais e para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? A ideia hoje é nós trazermos uma discussão sobre a multiparentalidade, um tema super atual em que eu fazendo o meu jabazinho aqui, Isso? eu, eu trago aqui o meu livro, né? E ele vem trazendo aí o reconhecimento da multiparentalidade pelo STF, onde o que eu discuto principalmente? Se essa decisão ela valoriza o afeto ou ela valoriza o interesse econômico de quem ingressa com a ação requerendo a multiparentalidade. Legal. Então, Polêmico, polêmico. polêmico, né? Porque aqui nós temos no nosso direito de família algo assim que sempre me intrigou foi o quê? A valorização do princípio da afetividade, né? Sim. E de repente a gente se depara com decisões em que concedem a paternidade para um determinado filho unicamente por ter o vínculo biológico. Então, aí eu pergunto, qual que é o nó que a gente tem que desatar aqui para entender? Ou seja, valorizou ou não valorizou o afeto? Né? Então, aqui no livro que eu trato dessa decisão 898, lá de Santa Catarina, 060, 898-060 de Santa Catarina, o recurso extraordinário, eu discuto justamente isso, onde eu questiono, afinal, nós estamos valorizando o interesse em uma herança, nós estamos valorizando o interesse em uma pensão alimentícia, ou nós estamos valorizando a verdadeira relação de pais e filhos? Ou seja, Boa. o meu primeiro questionamento é: o que é ser pai? Gente, ser pai e ser mãe, até a psicanálise tem grande dificuldade de conceituar. E eu fui também na psicanálise, e a ideia é o quê? Pai e mãe é diferente de genitor e genitora. Ser pai e ser mãe não tem aquela história, né? O ministro Fachin falou até na decisão dele, né? Que pai é quem cria, Sim. é aquele que cuida. Então, aqui para as relações voltadas para a nossa atuação como advogado, né, que também a gente atua aí como professor no curso de Direito, cursinho, né, a gente sabe quanta dificuldade que a gente tem, principalmente em um novo advogado, em determinadas situações de visualizar, e a gente também, a gente está sempre aprendendo, ninguém sabe de tudo, né? Mas nessas situações que envolvem essas questões de paternidade e filiação, sempre foram questões assim que me intrigavam e me intrigam até hoje, porque é uma área no direito de família em que a gente sempre teve muita discussão, né? Muita discussão para realmente saber, afinal, quem é o pai, né? Afinal, quem é aí se deve se considerar a relação biológica, a relação socioafetiva, né? Ô, Então, Flávio, fale. só para a gente te interromper, desculpa, mas só para a gente entender, o que que é multiparentalidade? Multiparentalidade é a caracterização, por exemplo, de dois pais e uma mãe para uma pessoa, ou de duas mães e um pai, Ah, né? legal. Então, eu explico lá no livro a evolução da multiparentalidade no Brasil, que começou em 2012, nós tivemos a primeira decisão em 2012, e vem aí se desenvolvendo em vários tribunais brasileiros,
Até que em 2016 nós tivemos essa decisão e repercussão pelo STF, onde, por maioria de votos, se decidiu que, vou contar a historinha rapidinho, Claro. né? Onde? Era a história de uma menina que ingressou com uma investigatória de paternidade. Mas o que que acontece? Ela já tinha um pai registral. Que pai registral era esse? Era o pai que não era o pai biológico, conheceu a mãe dela, ela era pequena, ela tinha 4 anos, e registrou. E lá, depois da maioridade, ela vem descobrindo aí que esse pai socioafetivo não era o pai biológico. E ela queria ir atrás do pai biológico, né? E nessa decisão do STF, 2 votos contrários, e é o que eu defendo no livro, falando especificamente sobre relações na multiparentalidade, veio se entendendo que, peraí, será que uma relação biológica é suficiente para conceder um pai a essa pessoa? Será que nós não deveríamos também valorizar? Aí vem a palavra-chave jurídica, né? A posse de estado de filho ou estado de filiação também nas relações biológicas? O que é posse do estado de filho? O que é estado de filiação? É aquilo que se demonstra para a sociedade, ou seja, eu busco meu filho na escola, eu troco dia a dia com ele, eu cuido dele, ele me vê como pai, eu o vejo como filho. Essa relação de posse de estado de filho que a gente verifica nas parentalidades socioafetivas, nós temos que verificar também nas parentalidades biológicas. E a questão principal aqui que eu trago, que afeta também a prática do advogado. Eu trago num capítulo a diferenciação de ação investigatória de parentalidade. Vejam que eu não falei paternidade, eu falei parentalidade, que significa pai e mãe, né? Sim. Então, investigatória de parentalidade versus ação investigatória de origem genética. Boa. Essa é a grande questão que eu venho defendendo lá, a questão da valorização do afeto. Por quê? Porque as pessoas estão confundindo uma ação com a outra. A ação investigatória de parentalidade é para investigar, para ter aquele pai biológico no seu registro, mas que realmente tenha a posse do estado de filho e o estado de filiação. Entendi. Agora, naquelas situações, e assim, ó, eu queria ressaltar que eu estou defendendo aqui, essa situação são para pessoas maiores de idade, eu não estou falando em situações de vulnerabilidade, eu não estou falando de crianças. O que eu estou defendendo é para pessoas maiores de idade que possam querer investigar a paternidade com segundas intenções. Interesses econômicos, interesse na sucessão, interesse na pensão alimentícia. Eu vou dizer para vocês, eu nunca vi investigatória de parentalidade pós-mortem em face de um pai pobre. Não tem? Não tem interesse, Então, né? não é? Agora, qual é a diferença para aí a nossa investigatória de origem genética? A investigatória de origem genética, ela vem dizendo, ó, realmente, aquele lá é seu pai, mas você não tem direito à herança, você não tem direito a alimentos. Você tem direito a saber que ele é o seu pai. Por quê? Porque nós temos como direito da personalidade a preservação da nossa identidade, da nossa origem, de onde a gente vem. E saber de onde a gente vem é importante também porque, de repente, nós podemos nos preservar de algumas doenças hereditariamente recebidas. É verdade. Né? Então, professor, e me perguntam aí, qual é o efeito jurídico da investigatória de parentalidade? Claro, efeito sucessório,
alimentos, tanto para o pai para o filho, quanto do filho para o pai. Então, a ideia é mostrar, naquela ação lá do STF, será que deveria ter sido a investigatória de parentalidade? Ela nunca tinha tido qualquer relação afetiva com esse pai. Mas o pai tinha dinheiro no final, é isso? Essa era a ideia, né? Eu acredito que essa era a ideia. Né? Ela queria o registro, mas as pessoas... É que o que acontece, Vanessa e Rafa? É interessante porque quando a gente se depara em uma pesquisa e você verifica que em muitos questionamentos que eu fiz para várias pessoas, para ouvir várias opiniões, era assim, quer ver? Ó? Ah, mas a pessoa tem direito porque é pai, ela tem direito a receber a herança. Bom, aí eu fui atrás para saber o que se poderia dizer ao contrário para se defender aí, para eu poder defender minha posição. Sim. E o que a doutrina vem trazendo, e aí nós falamos do doutrinador Rolf Madaleno, Flávio Tartucci, Berenice, enfim, bambambãs do nosso direito de família, é que herdar é uma construção social, é um direito fundamental como o direito à propriedade. Sim. Então, quem herda é aquele que contribuiu com o patrimônio daquela família. Olha que interessante. É uma questão social. Aí eu me deparei com a seguinte pergunta. Mas ela não recebeu o cuidado, ela não recebeu a atenção do pai. Bom, para isso existe ação indenizatória para abandono afetivo e não herança. É verdade. Então, o que eu trago aqui? Outra confusão que a gente observa, que é confundir, achar que receber a herança é como receber um prêmio, é como receber uma indenização. Não é. A herança é uma construção social em que os membros daquela família herdam porque, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para a construção daquele patrimônio. Né? Faz sentido. Então, a ideia principal é essa, né? O Teori Zavascki e o Fachin é que vieram defendendo isso que eu estou trazendo aqui no livro, pela editora CRV, né? Boa. E eu acho assim importante que a gente entenda a transformação que teve a filiação no decorrer das décadas. Gente, no primeiro capítulo do livro, eu trago o histórico do direito à filiação, né? Tá. Então, eu conto, desde lá do artigo 358 do Código Civil de 1916, que dizia assim, olha, filho fora do casamento não pode ser reconhecido. Como era prático para o homem, né? Né, Vanessa? Muito. Muito. Era prático porque tinham relações extraconjugais, tinham filhos. Bastardo. Bastardo. Essas mulheres ficavam tendo que sustentar sozinhas, e hoje a gente vê também isso. Não, né? não é Claro, difícil, né? mas pelo menos hoje ainda é possível o reconhecimento, né, dessa parentalidade, mas naquele tempo nem isso. Por quê? A valorização do matrimônio, a valorização do casamento. Família. Da família tradicional, né? É a ideia da família tradicional, pai, mãe e filhos. Né? E assim, para a gente ter uma ideia, só em 1949 é que o legislador assim deu a possibilidade de filhos tidos fora do casamento herdarem, mas eles herdavam a metade. Metade. Então, para vocês verem, né, aí veio a lei do divórcio, e lá na nossa lei do divórcio veio aí dizendo que era possível o reconhecimento do filho, mas por meio de testamento. Nossa. Ia depender da vontade do bonito, né? Não é? E se tivesse divorciado, aí poderia reconhecer, né? Só foi lá em 89, né?
89, até gostaria de até passar o número da lei aqui, eu não sou bom de números, então eu anotei o número da lei, Boa. 741 de 89, Ó, e vem trazendo aí expressamente que os filhos devem herdar de forma igual. Agora, revogando lá o 358 do Código Civil, né? Mas a gente sabe que tacitamente, um ano antes, a Constituição já havia revogado, já havia igualado todos os filhos. Tinha, Né? 85. E aí, 88. 88. Isso aí. Eu falei o quê? 85? Não, Não, 88. Eu falei 85 porque é o ano do meu aniversário. Ah, tá bom. Só porque estava de aniversário ontem, né? Ô, Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Fale, meu querido. Na prática, como tem sido aplicado isso? Por exemplo, o pai ou... O pai não, vai. O padrasto ou a madrasta, que tem essa afinidade, esse vínculo, esse papel de mãe, esse papel de pai na vida daquela criança, daquele adolescente, como que é feito esse pedido? O pai biológico ou a mãe biológica pode se opor ou isso vem só agregar para aquela criança? E fins sucessórios, como que fica também? Essa criança ela passa a integrar como herdeiro desse pai ou dessa mãe que o adota? E é adoção mesmo que fala ou filiação? Entendi. Ó, primeiro, a adoção, começando pela palavra adoção, só pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente fala em reconhecimento de filiação socioafetiva e reconhecimento de parentalidade socioafetiva. O que nós temos? Nós temos aí o provimento 83 do CNJ. E fazendo o meu jabazinho, o primeiro livro que fala do provimento 83. Olha, parabéns! Em setembro de 2019, né? Olha, super Ele vem recente. identificando o provimento 63. Tá? O que isso significa? Tirando aí a fundamentação legal, passo para vocês dizendo o seguinte: é possível hoje o reconhecimento dessa multiparentalidade extrajudicial. Mas os três têm que estar de acordo, Vanessinha. Os três têm que estar de acordo. Agora, tem requisitos. Com esse provimento de 2019, esse menor tem que ter no mínimo 12 anos. Tem que ter 12 para cima. Por quê? Porque se pensou o seguinte: as pessoas não vão mais ingressar no judiciário para requerer adoção, usando lá, se fala, né, adoção estatutária, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí vão lá no cartório, dizem, não, mas eu tenho um afeto, né? Vão lá e a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas maldosas, vende o filho ou vende, não é? Sim. Então, se teve esse cuidado, né? E a criança precisa também estar de acordo. Agora, e se o pai biológico não quiser? Tem que ir ao judiciário. E qual que é o fundamento? Fundamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Onde vai se preservar esse princípio em detrimento de qualquer outro. E as questões sucessórias que você me perguntou. Bom, essa criança, ela vai herdar de 3 pessoas. Herdar de 3 pessoas. Ela vai poder requerer pensão alimentícia de 3 pessoas. E outra coisa, olha só que interessante. A mãe já havia se divorciado. Claro, eu estou dando um exemplo da mãe, tá? Mas vamos pegar o exemplo da mãe. A mãe havia já se divorciado do pai biológico daquela criança, tá? Que havia reconhecido. Aí conheceu um outro cara e também se divorcia dele. E ele é pai socioafetivo. Olha aí, guarda compartilhada em 3. Nossa, Caraca. aí fica meio confuso para a criança coitada. Por isso que tem que ter no mínimo 12 anos. Aí eu apoio, então, essa iniciativa de, né, de deixar uma criança menor do que 12, né, nesse jogo afetivo, né? Tá, uma hora é o pai, outra hora não tá mais com a mãe. É complicado. Você sabe que tem aquele caso falando de famosos aqui, da filha da Kelly Key, filha dela com o latino, né? Kelly Key e latino tiveram uma filha. Só que a menina, desde os 2 anos de idade, ela foi criada pelo padrasto, né? Pelo marido atual da Kelly Key.
E ela, Uhum. quando fez 18 anos, ela mesma foi lá e pediu para que constasse o nome do pai na certidão de o pai, Do padrasto. padrasto, na certidão de nascimento dela, para ela utilizar o sobrenome do padrasto. Pai é quem cria mesmo. Agora, se a criança já está com 18, eu preciso da autorização do meu pai biológico ou não? Olha, Vanessa, toda situação que houver divergência, sempre vai se verificar o que é melhor para aquela pessoa que está requerendo, né? Então, por exemplo, se a criança tem 5 anos de idade, a gente sabe que o reconhecimento socioafetivo no cartório não pode, tem que ter no mínimo 12. Sim. Agora, aí vai para o judiciário, né? Chega lá no judiciário, vamos verificar. Tem que ver, né? Bom, esse pai é socioafetivo ou é padrasto apenas? Porque tem uma diferença. Eu posso ser padrasto da Mariazinha, mas não a reconhecê-la como filha. Por exemplo, vamos supor, sei lá, a idade da Vanessa. Tem a mãe dela conhece um outro homem. Será que ela vai reconhecê-lo como pai? Ou como pai socioafetivo? Provavelmente como padrasto. Porque ela já teve uma formação, uma referência paterna, né? Sim. Então, eu acho que aí é importante que a gente saiba, naquela situação que eu disse, né? Como é que faz em relação à guarda? Judicialmente, tem que ser judicialmente, verificando o que é melhor para a criança, né? Como se faz isso. E outra coisa, quer ver? Outro ponto extremamente relevante que eu trago aqui na minha discussão. Olha só, se vocês não concordem que dá pano para manga. Opa. No 1609 do Código Civil, parágrafo único, ele diz assim, ó, não vou dar os termos porque ele é um pouquinho confuso, mas eu vou explicar. Ele diz mais ou menos assim, ó. O Flávio Lousada, vamos supor, se eu quiser reconhecer alguém como filho que já tenha morrido, eu só posso fazer isso se ele deixou descendentes. Por que será, gente? Para evitar com que o Flávio Lousada reconheça esse filho que já morreu, porque esse filho era podre de rico. Ficou rico com o passar do tempo. Uhum. Aí ficou vantagem para mim, né? É. Ele não deixou descendente, quem é que vai herdar? Eu vou herdar tudo. Agora, o que eu discuto também? O que eu trago no livro sobre esse assunto? Por que se acha que é só o pai ou a mãe que possa ter interesse econômico? Não existe uma regra inverso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O STJ, eu também trago essa decisão do STJ, só vou tentar localizar aqui o número da decisão para ilustrar para vocês, enquanto eu falo, mas essa decisão, RESP 1618, do Rio Grande do Sul, sexagenário herda, e aí, herda de quem? Do pai biológico. Ele já tinha o pai socioafetivo. O pai socioafetivo morreu, depois o pai biológico morreu, ele veio requerer a multiparentalidade para herdar de quem? Agora também pai biológico. Primeira instância negou, segunda instância negou, foi para o STJ e veio requerer e foi concedido. Gente, ele ingressou 27 anos depois de saber quem era o pai biológico. E o pai biológico morreu e agora, obviamente, aqui a gente tem um outro exemplo de valorização da biologização, em detrimento do estado de filiação. Eu pergunto, será que realmente nessas situações a pessoa ela deveria ser considerada filha ou apenas descendente? Porque assim como eu falei, ó, pai e mãe é diferente de genitor e genitora, eu trago a diferença também, sabe do quê? De filho para descendente. O filho teve aquela relação com o pai e com a mãe, de cuidado, de afeto. Outro caso, aproveitando que você falou antes, né, Vanessa, sobre um caso bem prático do conhecimento,
de todos, eu trago também aqui no livro a discussão do Hans Stern, da H. Stern, do dono da H. Stern, em que existe aí dois filhos ainda discutindo a paternidade biológica que ele teve fora do casamento, né? E eu trago como fundamento dizendo o seguinte: ainda não temos a decisão, né? Não sei se já teve agora recentemente, mas, enfim, a questão toda de discussão, o ponto primordial aqui é o quê? Herança. Será que se não fosse o H. Stern, eles ingressariam com o investigatório de paternidade para herdar? Professor, mas eles têm direito se fossem filhos. Eles são descendentes. Então, eles deveriam ter ingressado com uma investigatória de origem genética. Aí eu vou fazer interesse patrimonial. Vou fazer uma pergunta da advogada do diabo aqui. Faz. Será? Porque para chegar a uma conclusão, e o seu questionamento é completamente válido, e eu acho que é bem isso, porque eu gosto de ser bem prática e bem justa. Eu acho que amor é uma coisa e quem vai por amor merece. Agora, aquele sacana que só vai pelo dinheiro deveria ficar sem nada, também concordo. Mas aí é uma situação que tem que ser analisada muito, muito, muito caso a caso. O nosso judiciário, ele não se debruça nem para saber se a criança está em boas condições ou não na casa do pai ou na casa da mãe. É uma coisa tão fria, um contato tão frio, né? A gente tem o caso emblemático do menino, o Bernardo, no Rio Grande do Sul, que ele foi até o Ministério Público, lá da cidadezinha dele, pedir para ir morar com a avó, e ninguém fez nada, e o menino foi morto, né? Sim. Eu digo assim, que o judiciário ele teria que se debruçar muito bem, porque de repente esse cara, por ser muito rico, vamos supor, esse dono da joalheria aí, mas pode ser qualquer outra pessoa, por ser muito rico, tem essa tendência de manter afastados os filhos bastardos, né? E aí acaba que a pessoa é que perdeu a oportunidade de conviver com o pai, porque o pai também não era a melhor pessoa do mundo. Aí, nesse caso, eu entendo que tem a ação indenizatória também, mas aí já morreu, né? E aí é meio que tênue. É que aí, justamente, Vanessinha, é que aí que eu questiono. Por que o 1609, parágrafo único, se aplica aos pais em relação aos filhos e não se aplicou nesse caso? É isso que eu queria trazer a fundamentação. Investigatória de paternidade de pai morto. Por que que é possível o filho herdar? Ah, porque é filho. Vocês veem também que eu trago assim um tema bem polêmico, né? Para a galera brigar por aí. Essa é a minha ideia. Faz uma diferença, né, entre filho e descendente. O descendente seria aquele que não teve esse contato afetivo com o pai durante a vida, é isso? Justamente. Agora, eu queria deixar claro o seguinte. Eu defendo, na minha humilde opinião, que isso que eu estou defendendo não se aplique aos menores de idade. Assim. Vocês entendem? Eu estou falando assim, ó, daquelas pessoas que sabiam quem era o pai, né? As pessoas que sabiam que o pai tinha dinheiro, nunca procurou o pai, mas o pai também nunca procurou, também de repente não era boa coisa não, né? Mas então, aí eu pergunto, inclusive lá na decisão do STF, se levantou a ideia da paternidade responsável. Onde estava a paternidade responsável? E aí se questionou o seguinte, mas que paternidade? A gente não pode discutir uma paternidade que foi irresponsável se a pessoa não foi considerada pai, ela foi considerada genitora. Verdade. Porque uma paternidade não responsável, ou maternidade não responsável, incide a responsabilização civil por abandono afetivo. Aí sim, aí eu concordo, né? Então, a ideia principal aqui é mostrar, né, e discutir, afinal, vamos aplicar ou não a afetividade, o cuidado em relação ao filho e em relação ao pai também no direito sucessório ou só no direito de família?
Ou no direito sucessório, a valorização do patrimônio vem em primeiro lugar. E eu trago aqui um livro, vários autores que vêm defendendo também essa posição, que eu trago para vocês em relação à valorização do afeto. Pai, volto a dizer, pai e mãe é aquele que cria, é o que cuida, é a velha história. Sim. Não adianta nós querermos fechar os olhos. Imagine, por exemplo, nós três somos irmãos, tá? Somos irmãos do coração, eu sei, mas imaginemos, né? Nós três somos irmãos. Nosso pai teve um relacionamento fora do casamento, nós temos um outro irmão, já aí com mais de 40, o nosso pai falece, ele nunca deu atenção, nem o nosso pai para ele, não estou defendendo o nosso pai. Para nós, ele era o nosso pai. Para ele, genitor. Diferente se ele fosse criança, isso que eu quero dizer, se ele fosse adolescente, que aí é vulnerável. Ah, Agora, imaginemos o seguinte, quem cuidou, ou quem trocou a fralda do nosso pai? Nós três. Nós cuidamos dele. Aí agora nós vamos ter que dividir a herança com uma outra pessoa, porque ela se desfilha. Isso que eu penso. Também nas pessoas, eu estou defendendo também as pessoas que contribuíram para uma morte digna, com dignidade, ser tratado com carinho, com cuidado. Coisa que o filho não deu. Ah, mas ele nunca recebeu do pai. Sim. Infelizmente não, eu gostaria muito que tivesse recebido, mas o que eu quero mostrar é, nós temos que diferenciar. Volto a dizer, ação investigatória de parentalidade que tem efeitos jurídicos como sucessão e alimentos e ação investigatória de origem genética que não tem efeitos jurídicos patrimoniais. E que é importante que nós saibamos essa diferenciação para que a gente venha trazer a proteção à pessoa. Ó, quando eu falei que aí nós estávamos comentando da Constituição Federal, inclusive também dizendo que eu faço um panorama do que veio modificando com a Constituição Federal, é relevante que nós pensemos o seguinte: cada família tem o seu perfil. Cada pessoa vive de uma forma. Nós temos que trazer a proteção do direito para espelhar o que elas vivem. O direito ele vem para espelhar aquilo que realmente acontece e não aquilo que está nublado. O que realmente acontece na vida do João? Ele era filho do Zé? Era filho do Zé. Beleza. É a preservação da individualidade da pessoa dentro do núcleo familiar. bacana. Isso que é mais importante. Eu não estou querendo dizer aqui, não parecer aquele que quer, mas quer acabar com o direito sucessório dos filhos. Não tem nada a ver. Não. Eu quero preservar o patrimônio com base no afeto. Sim. Nós temos aí, eu vou trazer como exemplo, olha só, a questão do direito aos alimentos. Nós sabemos que lá no nosso direito civil, ele diz que os alimentos, eles são recíprocos, está lá no nosso Código Civil, entre pais e filhos. Agora, nós temos decisões, pelo menos aqui já no nosso TJDFT, em Brasília, de um caso que eu vou dizer, uma mãe que veio requerendo alimentos aos filhos maiores de idade, bem de vida, em que se analisou qual era a atuação dela durante a vida desses filhos. Ela foi morar no exterior, deixou os filhos com a mãe, ela nunca cuidou dos filhos, ela nunca exerceu o poder familiar. Quem exercia praticamente essa guarda era a avó. E aí, assim, se questionou, como assim? Quer dizer, agora que os filhos têm dinheiro, você vem pedir pensão alimentícia? O que você concedeu a eles? Não estou falando conceder em alimentos. O que você deu a eles o seu dever de mãe? E não concedeu alimentos. Por quê? Porque não teve a troca. E aí eu estou tentando trazer a troca para
o direito sucessório. Nossa, eu amei essa tese, porque eu acho que é perfeitamente, é isso mesmo que tem que ser. Eu acho que os pais têm o dever de cuidar, proteger os filhos e tudo mais, mas normalmente é com o homem que acontece isso, né? O homem descobre depois, ups, sou pai, porque a mãe tá aqui, né? Carrega aqui no ventre, não tem como, né? Normalmente A não. mãe tá com o filho, normalmente, ou deveria estar com os filhos. Agora, o pai não. O pai tem sempre aquele ops, né? Desculpa, que eu tenho um, que eu tenho dois. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Foge um pouco do seu tema, mas eu acho que é um pouquinho coerente. Eu não sei se você chegou a tratar sobre isso. Mas então, a questão dos alimentos se estenderem, o dever de prestar alimento, se estender para os tios, para os avós, você acha que isso deveria ter uma análise mais concreta também no judiciário ou não, por se tratar de menor? Olha, por se tratar de menor, eu entendo assim, ó, e claro, a gente sabe aí que existe a possibilidade de a gente requerer também para os avós, né? Então, eu entendo que quando nós falamos de menores de idade, nós estamos falando de pessoas que merecem uma proteção diferenciada. O exemplo que eu trouxe foi de pessoas maiores de idade, né? E que aí a gente tem que avaliar. Quando houver troca financeira, é importante que a gente saiba, é entre parentes. Agora, parentes, para que se valorize esse patrimônio, seja alimentos ou sucessão, precisa haver uma relação afetiva, né? Eu entendo, não conheço ainda alguma decisão de alguma avó que não recebeu alimentos do neto, por exemplo, né? Mas, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos que analisar o caso concreto. Que avó foi essa? Que avô foi esse? Ah, mas é idoso. Bom, também merece proteção, mas existem avós que não são idosos. O avô e a avó não precisa ter 60 anos, né? E será que vivem realmente em estado de vulnerabilidade ou estão de olho no patrimônio de filho, no patrimônio de neto? Não sei. Né? E outra coisa, se vocês me permitirem aqui, ó, olha só que interessante. Olha lá. Quando um filho morre, tudo que é dele vai para os pais, né? Pai e mãe. Linha paterna e linha materna. A lei diz metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Agora me digam, tendo dois pais e uma mãe, vai metade para a mãe e a outra metade, 25% para cada um? Ou vamos ter que dividir em três na multiparentalidade? 33 para cada um. 33,33 para cada um. Não é? Outra coisa, olha só que interessante também que eu trago essa discussão. Imagine que a pessoa que tinha lá três pais, o João tinha três pais e ele era casado com a Maria, perfeito? Sim. O João morre. A gente sabe que a lei diz assim, ó, que o cônjuge vai concorrer com os ascendentes do João. Então aí a gente sabe que a lei diz assim, ó, se o João deixou pai e mãe e a Maria, vai ser 1/3 para cada um. Agora, o João deixou dois pais e uma mãe. E tem mais a Maria. Nossa. E aí, como é que se divide? Divide 1/4 para cada um? A legislação também não tem resposta para isso. É muito Nós novo. precisamos ainda de resposta Nossa, para essas situações e elas terão com a nossa atuação como advogados. é verdade. Como é que a jurisprudência é criada? Quem cria a jurisprudência? Nós, porque a Nós, gente advogados. arrisca, não é? Exato. A É gente isso. arrisca. E aí, olha só, depois dessa decisão do STF, tem várias outras decisões, inclusive eu elenco aqui 2 decisões do Rio Grande do Sul em que forem deferidos o pedido de multiparentalidade com fundamento no interesse econômico. Onde se diz hoje assim, a multiparentalidade não pode ser a regra. Tem-se que ver e se adequar ao caso concreto. Ela não pode ser a regra. Porque a multiparentalidade nós temos que demonstrar, como eu disse antes, afinal, como o João vive? É a realidade do João ter a multiparentalidade? Ou não é a realidade do João? Uhum.
Nós precisamos trazer a proteção às famílias, mas do jeito que elas vivem. Então, não é pelo fato de eu ter um padrasto que hoje eu vou ter a multiparentalidade. Que ela não pode ser a regra. Exato. Que ela tem que se adequar ao caso concreto. Perfeito. Essa é a ideia. Ô Flávio, mostra pra gente de novo o seu livro. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição dele, mas mostra o pessoal pegar o título bonitinho. Tem foto, quem compra o livro ganha minha foto. Olha só, hein? Deixa eu ver, vira ele. O reconhecimento da multiparentalidade pelo STF, interesse patrimonial em detrimento do afeto. Muito bom. Arrasou. Botei aqui, ó, prefácio do nosso querido Rolf Madaleno, editora CRV. Entra lá no site da editora CRV, bota lá no Google CRV, editora CRV, né? Boa. E aí você vai encontrar, ele tem meio digital, também tem aqui em Para Pegar. Para pegar, que eu adoro. Para pegar, eu adoro virar ali a página. Eu também. E o de vocês já está guardado, só falta fazer a dedicatória, mas já está aqui. Bem bonita e grande. Com certeza. O Flávio é professor também de Direito de Família, né, Flávio? Direito de família, sucessões, né? E eu tenho a honra de dividir também aí com a Vanessa Direito Civil, quando a gente prepara para a OAB. É uma querida da minha vida. Depois, com ela, acabei conhecendo o Rafa, também outro querido. Obrigado, meu amigo. E que bom que hoje a gente tem aí a possibilidade de manter esse contato, porque a gente está longe, mas a gente está perto. Isso é importante. É verdade. Obrigada Flávio, pela sua contribuição, foi de grande valia. Eu tenho certeza que quem está assistindo está saindo dessa, não é desse vídeo, dessa aula, né? Sim. Uma bagagem muito maior, um conhecimento de um tema super novo. Se você está aí, ó, se você está para fazer TCC, se você quer fazer uma boa dissertação do mestrado, olha que tema bacana, né? É algo novo, mas só esse livro aí já te traz, ó, vou dar uma dica. Tem o TCC inteiro aí já. Tem vários TCCs, eu diria. Boa, Flá, boa. Obrigado, meu amigo. Sucesso para nós. Obrigado. Obrigado. Foi uma honra. Uma honra. Espero vocês aqui em Brasília pessoalmente, depois que tudo passar, ficar mais tranquilo. Espero vocês aqui. Legal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, comenta com a sua dúvida, siga o professor Flávio lá no Instagram. Qual que é o seu Insta, Flávio? É @Flávio Glow. Flávio Glow. Ai, que chique. A gente vai deixar aqui embaixo a descrição do Insta dele. Vamos deixar aqui embaixo. Será um prazer receber todos lá no meu Instagram. Legal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.